Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira live. Essa live, ela faz parte do projeto de formação audiovisual indígena, o FAI 2025, e é uma proposta selecionada pelo edital de formação audiovisual A Lei Paulo Gustavo. Nós estamos com o nosso primeiro convidado, Gabriel Rego, e essa primeira live tem como tema o cinema ativista e de beira, invisibilização dos corpos periféricos amazônidas e no meio midiático e profissional. Bom, essa live ela tem como proposta também, esse bate-papo, ela tem como proposta uma reflexão, mas vai muito além de uma reflexão, né, Gabriel? Ela Isso. também faz parte de uma denúncia sobre esses atravessamentos que acontecem através das classes, de raças, dos territórios, na produção audiovisual brasileira. Partindo das margens dos grandes centros urbanos e das narrativas hegemônicas, esse debate propõe lançar luz sobre os corpos amazônicos periféricos e suas produções artísticas, historicamente silenciadas ou romantizadas pela mídia nacional. O termo cinema artivista, ele une uma junção da arte do ativismo e aponta para o audiovisual enquanto essa ferramenta de resistência, essa ferramenta de denúncia, como nós já citamos aqui, e também como essa afirmação da identidade, né? Já o cinema de beira, na qual nós iremos comentar um pouco, ele é produzido nas bordas sociais, geográficas e políticas. E nessa conversa, artistas, cineastas e pesquisadores amazônidas compartilham essas vivências, né? E análises sobre os obstáculos enfrentados no mercado profissional e nos espaços de fomento e na circulação de suas obras. A proposta é visibilizar as potências criativas da periferia amazônica, discutir os mecanismos que reforçam desigualdades e pensar estratégias coletivas para ampliar vozes e imagens de quem constrói narrativa a partir da beira. Para nós iniciarmos então esse bate-papo, Gabriel, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua experiência, do seu trabalho referente ao audiovisual e na cena do ativismo amazônico. Com certeza, Elivelto. O meu nome é Gabriel Rego Licata, eu sou antropólogo, sou mestre em Ciências da Sociedade, sou produtor cultural e audiovisual no oeste do Pará, já há mais ou menos há 10 anos, e eu tenho a minha própria produtora, né, que é coprodutora da formação audiovisual indígena, a Pira Produções, né. Eu sou antropólogo, eu trabalho com antropologia visual e antropologia voltada para os temas transversais de gênero, sexualidade, diversidade sexual na Amazônia, no interior da Amazônia, e também trabalhando com essas categorias, né, categorias dos corpos que estão nas beiras, beiradas, beiradões, que vai se comunicar muito bem com o cinema de beira também, com cinema feito por amazônidas no interior da Amazônia e sendo cinema ativista também, né? Então a gente vai se comunicar muito com isso, né? Principalmente na Pira. Na Pira a gente costuma trabalhar um audiovisual bem mais voltado para a várzea, para os territórios que estão na várzea, porque a gente entende que a democratização de acesso da cultura, ela é importante nesses territórios. Não é que nesses territórios não tenham movimentações culturais ou não sejam fazedores de cultura, mas acaba que eles só conseguem acessar aquela cultura, aquele fazer cultural que está entre a sua comunidade e comunidades periféricas ali, ou, na verdade, comunidades satélites, né, que estão ao redor da sua própria comunidade. O que a gente tenta fazer é tentar mostrar para a juventude, né, o potencial do audiovisual como uma economia criativa no interior da Amazônia, sabe? Assim, tentar passar para a juventude amazônica, para essa juventude que é potente, né? Que geralmente ela sai das comunidades de rio e vai para a cidade, mostrar para elas que tem outras formas de trabalhar nas comunidades com cultura, por exemplo, né? Que o audiovisual pode ser uma dessas formas. E também pensando no problema estrutural de se fazer cinema, de se fazer audiovisual na Amazônia, a gente sempre tenta levar formações, levar cinema, levar projetos
que possibilitam dar suporte para que esse trabalho seja feito com ferramentas de baixo custo, né? De pegar o telefone, de pegar uma iluminação natural, de explorar a criatividade das narrativas do cotidiano. Enfim, a gente sempre, quando a gente está na Várzea, a gente encontra uma complexidade de narrativas, de histórias e o imaginário caboclo, né? Que, inclusive, que é muito utilizado no Sairé e no Boi de Parintins, né? Do Garantido Caprichoso e no Tucuxi Cor-de-Rosa, que são verdadeiras obras-primas, né? Verdadeiros tesouros, né? Eu acho que da cultura amazônica, que, assim, se for explorado e da forma que dá para ser explorado, eu acho que a Amazônia vai se tornar uma escola de audiovisual. Acho que ela já está se tornando, mas ela vai se tornar uma escola de audiovisual de cinema maravilhosa, né? E é muito importante a gente também fazer essa discussão de quem que está contando essa história, né? É importante esses atores, esses protagonistas estarem também nas funções de diretores, de roteiristas, de cineastas, que é o que a gente faz no FAI, né? A gente dá essa oportunidade, na verdade, a gente conquista essa oportunidade junto deles, né? Acho que já deu uma boa apresentação, né? Eu acho que, resumindo um pouco da sua fala, eu acho que isso se dá pela porta, sabe? Pela grande porta que hoje em dia nós, povos da Amazônia estamos tendo, né? Então, alguns anos atrás nós não tínhamos essa alavanca, nós não tínhamos essa coragem de denunciar, de gritar, de dizer que nós estamos aqui, que nós somos capazes, né? Que nós temos podemos levantar essa bandeira da arte, do ativismo, né? Eu acho que isso é fundamental para nós nos valorizarmos e valorizarem também a gente, né? Enquanto povo da Amazônia, enquanto povo que sonha, que cria, que faz arte, né? Eu acho que isso é fundamental para nós ecoarmos as nossas vozes como artista, né, aqui da Amazônia. Gabriel, muito bem. Então, como você definiria esse termo cinema artivista de beira, e qual a importância de reconhecer essa categoria dentro do audiovisual brasileiro? Bom, vamos lá. O cinema artivista, ele é um cinema que ele é focado em trazer pautas transversais, né, e, na verdade, em trazer questionamentos. A arte, no seu conceito talvez mais bruto, né, ela é esse processo de trazer questionamentos, né? Você olhar para aquela expressão artística e você questionar, você passar uma informação, ou você fazer com que a pessoa que esteja interagindo com aquela expressão artística, ela se sinta incomodada a um ponto de se questionar, né? A arte é um dos principais papéis da arte. O artivismo, ele nada mais do que um ativismo através da arte, né? De você trazer pautas emergentes, pautas transversais, como, por exemplo, o gênero, né? A luta das mulheres, a luta das pessoas negras e quilombolas, a luta LGBT, QIAPN+, a luta dos povos indígenas e povos originários, né? Então, o cinema artivista, ele traz essas pautas, né? E o cinema de beira, ele nada mais do que um recorte geográfico, né? O que é o cinema de beira? É o cinema feito no interior da Amazônia, nas comunidades e cidades que são banhadas pelos rios, né? Pelo Amazonas, Tapajós, Rio Negro, Arapiuns. Então, é esse cinema. Por que é importante a gente localizar isso geograficamente falando? Porque isso tem um papel fundamental de interagir com essa discussão. Porque talvez existem signos e significados nesse tipo de produção que, dependendo do contexto social, econômico, geográfico de quem interage com essas produções, a resposta, as perguntas vão ser diferentes. Talvez essas pessoas de diferentes contextos não vão conseguir alcançar o que aquele cinema está mostrando, porque para você interagir com um cinema que tem camadas e camadas de contexto, de interseccionalidades, você precisa ter alguns desses contextos, dessas camadas. Então, ele acaba sendo um cinema que ele tem vários códigos também, né? Que ao mesmo tempo que ele interage, ele é interessante, mas ele pode ter uma diferente visão dependendo de quem
tá interagindo com aquele audiovisual, com aquele cinema, com aquela expressão, né, artivista de beira, né? Com certeza. Verdade, Gabriel. E quando a gente fala em audiovisual, audiovisual aqui da Amazônia, a gente ainda vê muitas romantizações, né, Gabriel? Na sua experiência, como isso afeta os profissionais e corpos periféricos que tentam produzir suas próprias narrativas? Bom, esse aspecto ele é muito importante quando a gente vai trazer esse tipo de discussão, né? Porque não é só com audiovisual que isso acontece, por exemplo, com antropologia, onde eu sou formado, isso acontece com as engenharias, com o jornalismo, praticamente todas as áreas de formação ou de trabalho, por exemplo, na Amazônia, ele sofre esse tipo de impacto, né? Porque a gente tem uma população muito criativa, mas a gente acaba que não tendo a oportunidade de formação, né, para as comunidades, para as pessoas no geral. Então acaba tendo esse impacto, né? Porque normalmente quando se constrói o caminho da educação na Amazônia, ele é um caminho feito pelo exterior, né? Ele é um caminho feito por pessoas que vêm de outros estados do Brasil ou até de outros países e começam a construir esse caminho da educação, esse caminho do estabelecimento das universidades. Então, acaba que isso é um resquício desse tipo de desenvolvimento, né? Então, com isso, é muito difícil ter esse acesso a esse conhecimento. É muito difícil você quebrar você desfazer esse afastamento, né? Porque ele não é só um afastamento estrutural, também é estrutural. Isso do conceito prático de estrutural e do conceito sociológico de estrutural. Das duas formas, é um afastamento, né? Mas ele é também um não pertencimento, né? As pessoas que estão nessas margens, nessas beiras, talvez elas não consigam se enxergar nesse lugar de serem comunicadores, nesse lugar de serem diretores, nesse lugar de serem roteiristas. Então, isso é um impacto muito grande. E a gente tem um outro impacto cultural, que é a oralidade. A forma de se comunicar na Amazônia, ela é oral. E quando vem essas disciplinas, essas áreas, essas profissões para a Amazônia, a forma de comunicar é textual. Só que a nossa população, os povos amazônicos, eles não são alfabetizados ou têm um déficit na sua educação para ter uma linguagem textual que é relevante, que consiga alcançar esses espaços. Então, eu acho que pra gente isso acaba sendo um triplo desafio, assim, porque a gente tem que primeiro se enxergar nesses espaços, que é um processo interno muito grande, né? Porque todo externo não tá nos impulsionando para isso, né? Segundo, chegar estruturalmente nas universidades ou nesses espaços de conseguir formação, né? Que também é uma outra questão, porque quando você faz 18 anos, você tem que trabalhar, você não tem espaço para estudar. E terceiro, é dominar essa comunicação e se comunicar, porque a gente tem que se comunicar muito com o externo para poder conseguir impulsionar as economias criativas, que agora é o termo que está se utilizando, no mercado interno, eu digo no interno da Amazônia. Então, é um caminho muito árduo, é um caminho que é muito inacessível e por isso que a gente gosta de trabalhar muito na várzea, porque não tem preço quando você consegue fazer com que aqueles alunos no interior da Amazônia, em comunidades que não recebem projetos de audiovisual, consigam se enxergar nesse lugar, sabe, de produzir seus próprios filmes, de produzir suas próprias produções, de estar num espaço que é diferente, talvez, da realidade que ele possa imaginar, né? Recentemente, a gente produziu um documentário que chama Guardiões da Sociobiodiversidade Amazônica, que uma das principais protagonistas, uma professora de meia idade já, ela tem uma fala muito impactante, que ela fala que, por muito tempo, ela lá na comunidade, ela imaginava que ali o fundo do rio era o limite do mundo. Isso é muito forte, isso é muito pesado, porque isso significa que não existe o espaço para a imaginação, o espaço para poder imaginar
outras utopias, novos mundos, e isso é extremamente importante para o desenvolvimento social e humano, né, da sociedade, né, e intelectual também, enfim. É bem interessante na sua fala, Gabriel, quando você indaga toda a questão da educação, né, e a própria valorização, né, a gente que trabalha aqui no Terra do Chão, no meio da cultura, no meio cultural, na questão das mídias e tudo, eu acho interessante porque nós mesmos, a gente não se enxerga com um grande potencial, sabe? Então, quando você estava falando, eu estava sugando isso para mim, porque para mim me aceitar como produtor, como algo que tem uma grande importância dentro do festival, né? Isso foi alguns passos, sabe? Para poder eu chegar e dizer, eu consigo, né? Então, a gente que faz toda aquela apresentação, né? E para o mundo todo ver. Então, Gabriel, quais são os principais desafios para quem faz cinema de beira na Amazônia, especialmente sendo uma pessoa periférica e racializada? Isso. Então, acho que os principais desafios, no momento, é a infraestrutura, assim. São poucos editais de fomento ao audiovisual na Amazônia. E para chegar ainda nas beiras, né, a gente acaba sendo muito privilegiado, porque a gente trabalha no interior, mas a gente vive em Alter do Chão, né? E Alter do Chão ele acaba sendo um polo dessa produção, né? No oeste do Pará, acho que até na Amazônia, se for analisar, né? Mas eu acho que os editais, assim, eu acho que o fomento à cultura ainda no norte, ele é muito, ele acaba não se adequando muito bem. É claro que as iniciativas que a gente tem são ótimas, mas os custos são custos altos, e a logística para se tratar é uma logística totalmente única, que ela não se equipara a outros estados brasileiros, sabe? Assim, tanto na questão documental, por exemplo, porque quando você vai para uma comunidade, é muito difícil você ter alguém que preste serviço que consiga dar um recibo, ou que a gente consiga emitir uma nota fiscal, assim. A gente sempre tem que estar a gente sempre tem que estar produzindo de forma criativa e de forma inteligente. Para o pouco recurso que a gente consegue, a gente conseguir investir da melhor forma possível. Então, eu acho que essa é a principal questão, sabe? Assim, e tem toda uma logística, assim. É muito caro produzir na várzea, produzir quando você depende de rios. A logística nos rios são muito caras, assim. É totalmente diferente de quando você vai numa estrada, que você não precisa navegar. É caro as diárias, você tem que ficar com uma equipe vários dias num barco. Então, isso se torna mais caro, né? Porque você tem que pagar diárias, e mais a ficada no barco, e mais o transporte do barco, o combustível, e por aí vai. Então, eu acho que nesse aspecto, eu acho que é a estrutura, né? Eu acho que a criatividade tem muita, mas falta estrutura, né? E falta uma aplicação inteligente dos recursos que vêm para a Amazônia, sabe? Assim, eu acho que falta incentivo, isso que eu digo a partir de lei, né? Sim. De forma inteligente, de como incentivar, de como colocar os recursos na Amazônia. Eu acho que as leis de incentivo que estão vindo com as cotas regionais, eu acho que elas são muito válidas, sim, mas elas ainda não alcançam todo o público, assim. A gente tem um público muito diverso, e a gente tem um público que é importante ressaltar, que é um público que não é branco. A Amazônia não é branca. A Amazônia, inclusive, segundo dados do IBGE, 70% das pessoas que vivem na Amazônia são negro-quilombolas, indígenas e pessoas pardas. Então a Amazônia é tudo menos branca. Então é importante trazer esses debates de raça, entendeu? É importante não desvalorizar a mão de obra local, entendeu? Que nem sempre vai ser uma mão de obra que vai estar ali na produção do audiovisual em si, mas são mãos de obras que vão apoiar todo o contexto da produção, porque, como eu falei anteriormente, né, é muito difícil ainda chegar para a gente conseguir esses profissionais especializados que vão nos apoiar ou que vão ser os protagonistas das suas próprias histórias. Sim. Então acaba que muitos desses profissionais entram
em trabalhos periféricos de produção ou trabalhos que estão correlacionados à produção. Até esse profissional e conseguir ir subindo o seu nível de conhecimento, subindo o seu nível de entendimento sobre assuntos, se capacitando, né, leva um bom tempo. Então, é a partir dessa experiência, né? Então, é importante trazer essa discussão de raça, é importante trazer essa discussão financeira também, porque acho que a gente está num momento muito bom, né, das leis de incentivo à cultura, mas eu acho que ainda falta um diálogo mais estreito com o Norte, né? Porque o Norte ele ainda tem muito para render, né? E o Norte vai trazer provavelmente o próximo eixo temático, que vai ser um dos eixos temáticos mais valorizados agora, que provavelmente vai ter mais financiamento, né? Que é a economia criativa baseada na cultura e no ambiental, né? Trazendo essa pauta, ambiental e cultura, né? Audiovisual e cultura. Eu acho que os próximos anos eu acho que vão ser interessantes para quem está trabalhando nessa temática. Sim, com certeza. Então, Gabriel, que estereótipos ou invisibilização vocês percebem quando corpos periféricos amazônidas tentam acessar esses editais, né? Festivais ou até mesmo o mercado formal de trabalho audiovisual? Bom, essa é uma pauta que ela é muito relacionada com a pauta anterior, né? Assim, tipo, a linguagem do edital é uma linguagem que ela não é uma linguagem acessível para pessoas que não têm esse letramento institucional, né? Acho que a gente pode até chamar dessa forma, não sei nem se é correto falar assim, mas eu com mestrado, por exemplo, eu erro em editais, entendeu? O entendimento das coisas é um entendimento complexo, tem vários macetes, tem a questão de ficar tendo essa comunicação junto com com o órgão que está responsável do edital. Então acaba sendo muito trabalhoso isso, né? Sim. E também porque para quem vive de projeto, para quem tem, por exemplo, a Pira que trabalha em cima de projetos, né, tem que se organizar muito bem, entendeu? Então, além de tudo isso, você vai ter que ter uma organização financeira muito boa. Então, tem que ter um conhecimento, pelo menos, básico de financeiro. E a gente sabe que isso nem chega na educação básica, né? Eu só tenho esse tipo de conhecimento porque eu gerenciei uma casa noturna por muito tempo, então a gente acaba adquirindo esse conhecimento, mas é algo que nem chega. Então, assim, é como eu falei, né? Na Amazônia, a nossa forma de comunicação é a oral, né? Não é a de escrita, né? E todos esses processos, eles dependem de entendimento de escritas, eles dependem de uma boa formação, de uma formação que ela não está condicionada só à educação básica, né? Então, sim, isso é uma forma de racismo estrutural, né? Isso é invisibilização, né? A invisibilização dos corpos periféricos, ela é produzida, né? Ela é produzida. Aonde que ela é produzida? Ela é produzida nos espaços de poder, né? Por exemplo, a Câmara de Deputados, as representações políticas do Brasil, elas são majoritariamente feitas por homens brancos, né? Ou que se compreendem como homens brancos, né? E eles não vão fazer políticas para as minorias, que na verdade que é a maioria da população, né? Para as populações periféricas, eles não vão se empenhar em fazer políticas para essas populações. Eles acabam se empenhando em fazer políticas para os grandes monopólios, para grandes empresas e para a área industrial, né? E para a área do agro, né? E eles não se preocupam em dar acesso. Até porque, se a gente for falar dessa retirada de acesso à cultura, esse é um projeto muito mais antigo, né, de poder, de dominação global, né? Você tirar a cultura dos povos originários, você destruir as línguas, você destruir o modo de fazer, o modo de viver dos povos originários. Isso é um processo, né, de colonização que ele ainda vive muito forte no Brasil, né? Mesmo a gente acaba trazendo outras pautas como a retomada, né?
trazendo outras pautas mais emergentes que vão conflitar com isso e vão falar, não, a gente está aqui mesmo, a gente faz a nossa cultura e etc, mas ainda é muito forte. A colonização foi e é muito forte, né? E a colonização, ela está muito presente nessas invisibilizações, né? Nessas invisibilizações de corpos, né? Ela está presente nos espaços políticos, nos espaços dessas comissões que são gestoras desses recursos. Então, acaba que é um ponto que pode fragilizar, sim, pode fragilizar quem está tentando acessar esses recursos, quem está tentando existir nesse audiovisual periférico da Amazônia, né? Assim, e é isso, né? E acaba sendo ainda uma área muito instável, né? Porque se você se você foca em fazer as suas próprias produções, você depende de editais e até mesmo de recursos de incentivo privado, né, de empresas. Mas você não em muitos casos você não consegue estabelecer uma segurança, né? Você não consegue estabelecer uma segurança mensal, né? Então você acaba indo para outras áreas de produção, que é para a área empresarial, né? Muitas pessoas que fazem audiovisual em Santarém, por exemplo, elas não trabalham só com audiovisual voltado para a criação dos seus próprios materiais. Elas trabalham com audiovisual para a área empresarial, né? Fazendo vídeos para empresas, campanhas políticas e etc, né? Então, acho que esse que é o ponto, né? Eu acho que a gente tem muito potencial, mas a gente acaba esbarrando sempre nesses pontos que eu já venho reforçando desde o início, né? E principalmente ressaltando que aqui no Oeste do Pará, a Universidade Federal do Oeste do Pará não tem um curso de cinema, não tem um curso de jornalismo, não tem um curso de comunicação, entendeu? E parte muito disso, né? É verdade. E falando disso, né, da questão do belo, né, mas trazer a essência, é exatamente o que a gente faz muito aqui na Terra do Chão também, né? Principalmente quando nós estamos falando sobre Sairé, né, sobre o Festival dos Botos, né? É exatamente isso, a gente constrói uma temática, né, e por trás dessa temática tem a essência, né? Então, além de ser belo em questões alegóricas, de indumentárias, de coreografias, né, a gente também tem que trazer a essência do que é aquele espetáculo, né? Então, os jurados e, acima de tudo, quem está assistindo também precisa entender o que está acontecendo, né? E eu acho que quando a gente fala de essência, a essência do povo Arari, a essência de Terra do Chão, a gente traz muito tudo isso que você está falando, tudo isso que você falou, né? Eu acho que é bem interessante porque na essência, no mais simples, é que a gente consegue oferecer a melhor resposta, né? E pra gente finalizar, Gabriel, o que você espera do audiovisual na Amazônia daqui a 10 anos? Bom, essa pergunta é um pouco complicada, né? É verdade. Mas eu acho que o que eu espero talvez seja... Pode ser uma nova fase desse cinema artivista. Eu acho que vai ser um cinema que talvez ele tome um outro nome, né? Não sei ainda, talvez ainda vá... Esse nome ainda vá ecoar em algum momento, né? Porque a gente está num momento muito complexo, eu acho que do mundo, né, no geral, né, com a crise climática e principalmente com o racismo climático, né? Então, eu acho que muito do que eu acredito, do trabalho que a gente faz, de formar comunicadores, formar diretores, roteiristas, enfim, no audiovisual, eu acho que, pessoalmente falando, eu acho que isso vai impulsionar muitos atores sociais, né, muitos protagonistas para estar mostrando suas próprias histórias, né, e para estarem nessa frente de luta, né, mostrando o que é o racismo climático, mostrando essas pautas que vão impactar diretamente no povo pobre que mora na Amazônia, no povo periférico, no povo das comunidades, né. Daqui a pouco, novamente, nós vamos, provavelmente pelo 3º ano consecutivo, nós vamos ter a temporada de fumaça aqui na Amazônia, né? Que ano passado foi a temporada que registrou aqui em Alter do Chão, ou Santarém, na verdade, teve acho que 1 ou 2 dias, né? Ou até mais,
teve a qualidade do ar sendo a pior do mundo, né? Uma das piores do mundo, de nível alarmante, né? E morar aqui nesse momento foi agoniante, né? Então, o que eu acho que eu espero do audiovisual é um audiovisual mais ativista, que vai estar preocupado em trazer, não de forma indireta, mas de forma direta, essa problemática climática, o racismo climático, em tom de denúncia, em tom pedindo socorro, porque vai ser a ferramenta que a juventude vai ter, vai ser a ferramenta que as comunidades vão ter, vão ser as redes sociais, vão ser os seus telefones, vão ser a forma de serem capacitados para conseguir eles próprios mostrarem a sua realidade. Com certeza. Então eu acredito que vai ser isso, porque a gente está caminhando, né? Infelizmente a gente está caminhando, já estamos num caminho sem volta, né? Então é a única ferramenta do povo pobre e periférico da Amazônia, que é a única ferramenta que eles vão ter para tentar denunciar, né? Denunciar o que esses corpos vão passar nesse momento, né? Com a crise climática, enfim, com a possível até desertificação da floresta amazônica, né? E isso, né, pode parecer um absurdo, mas isso é uma realidade, né? Então é importante, né, que os protagonistas consigam mostrar o que está acontecendo, né? Sim. Acho que é isso. Com certeza, acho que você falou tudo, Gabriel, e eu acho que isso é a nossa atualidade. Eu acho que já está sendo uma arma, sabe? Nós estamos nos moldando, que é exatamente isso. Nós precisamos ecoar cada vez mais e denunciar, né? Além de mostrar nossa cultura, mas também mostrar, falar de temas, né, problemáticas ambientais, tudo que acontece aqui na Amazônia, como pontos negativos, mas também pontos positivos, né? Então, acho que é de fundamental importância a nossa temática de hoje, a nossa live. Desde já eu quero te agradecer muito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e nós esperamos vocês na nossa segunda live, que tem como temática justamente o cinema e a crise climática.